Boa tarde, sexta-feira, 21 de junho, Dia Mundial do Skate, primeiro dia de inverno e radar no ar. Frios são os dias e quentes são os debates sobre o cenário político brasileiro. Ontem, outra grande manifestação aconteceu aqui em Porto Alegre, em diversas cidades do estado e do país. Nós te mostramos um pouco de como foi a passeata aqui pela capital. Ainda falamos mais um pouco sobre isso e também sobre mobilidade urbana e ocupação de espaços públicos com nossos convidados. Outro assunto de hoje é a Multiverso Comic Con, que acontece neste final de semana. E mais uma estreia de clipe da produção independente gaúcha aqui no Radar. Dessa vez, tu confere o clipe da Mari Martinez and Soulmates. E começamos com uma reportagem que mostra como foi a manifestação de ontem, puxada pelo movimento Passe Livre, que foi às ruas de Porto Alegre, reunindo milhares de pessoas. Eram mais ou menos 6 horas da tarde quando a frente da Prefeitura de Porto Alegre estava totalmente tomada aqui no centro nesta quinta-feira, dia 20. Deu para ver que, comparando com esse mesmo horário da passeata que aconteceu na segunda, dia 17, deveria ter mais ou menos o dobro de pessoas. Outra coisa que dá para notar é a faixa etária, que está bem mais diversificada da última passeata. E mesmo com chuva, uma noite fria, as pessoas vieram aqui para o centro da cidade com capas de chuva e também com guarda-chuva participar dessa manifestação. A mesma massa popular que questiona os modelos de transporte também questiona os investimentos em estádios por causa da Copa. Corrupção, saúde e educação entram na pauta. Acompanhando palavras de ordem, no alto daquele prédio é projetada a frase "Vem pra rua", convidando os moradores para participarem da manifestação. 7h30 da noite e a passeata de hoje segue mais ou menos o mesmo itinerário da que aconteceu segunda-feira. Nem a chuva e nem o frio está atrapalhando e tirando o ânimo dessas pessoas. Bom, e nessa massa de pessoas, vários discursos e várias reivindicações estão surgindo. Uma delas fala sobre a ocupação de espaços públicos e outra sobre mobilidade urbana. Para falar um pouco sobre estas possibilidades, estão aqui comigo o Marcelo Reck, do Grupo de Pesquisa de Identidade e Território da Faculdade de Arquitetura da URGS, e José Martinez, que participa do Massa Crítica e também é do coletivo Mobilidade. Não, Mobicidade. Mobicidade. Bom, eu acho que vamos começar falando sobre essa questão da ocupação dos espaços públicos da cidade, que é uma característica da mobilização aqui de Porto Alegre, que já começou antes da questão das passagens. Já tem muita gente que essa questão às vezes fala, acordou o gigante. Não, na realidade tem muita gente já protestando há bastante tempo, desde a ocupação na frente da prefeitura, coisas desse tipo, né, Marcelo? É verdade, até pelo que a gente tem discutido dentro do grupo de pesquisa, a gente faz uma relação até com o movimento Massa Crítica, que essa reivindicação dos espaços públicos assim de Porto Alegre vem começando a crescer desde 2011, assim, principalmente depois daquela grande massa crítica que teve aquele acidente, e com diversas atitudes, diversos movimentos, como o Vaga Viva, que aconteceu agora na Cidade Baixa e recentemente no centro também, que é a ocupação de uma vaga de estacionamento de carro com atividades culturais. E depois se estendeu ao Largo Vivo, que também já teve 21 ou 22 edições, que é a ocupação do Largo Glênio Pérez, também para atividades culturais, e que teve algumas evoluções assim, no processo, como... A Feira da Biodiversidade, também, da diversidade que acontecia ali também, que foi retirada também, gerou várias manifestações também. E quando a gente fala dessa questão da própria internet e das redes sociais, o próprio Massa Crítica também se beneficiou. Na realidade, o Massa Crítica também já tem uma característica que é um movimento que não existe só aqui no Brasil, né? Esse movimento, esse evento e aquela circunstância que aconteceu do atropelamento também juntou muita gente a partir e fez com que o movimento fosse conhecido principalmente pelas redes sociais, né, José? É verdade. A Massa Crítica, na realidade, é um momento que se festeja a ocupação das ruas pela bicicleta.
esse encontro acontece todas as últimas sextas-feiras do mês, e a partir do atropelamento ele teve, digamos assim, uma repercussão muito grande de conhecimento dentro da cidade. Lamentavelmente, nós gostaríamos que esse evento fosse mais conhecido pelas suas características e pelas suas propostas, que são, na realidade, chamar a atenção para a mobilidade urbana através da bicicleta. Essa opção de transporte que é muito mais econômica, muito mais saudável e que só ajuda a cidade. Cada bicicleta que transporta hoje uma pessoa é um carro a menos nas ruas de Porto Alegre. Sendo que temos muitos carros com apenas uma pessoa ocupando, né? E todos esses movimentos são em torno de uma qualidade de vida e uma relação melhor com a própria cidade, né? É o que a gente tem discutido bastante, essa relação, que até o nome do nosso manifesto, né, é pelo direito à defesa, a defesa do espaço público, né? Então, que é justamente isso, a questão do conceito de cidade que a gente quer. Então, entra também essa questão do corte das árvores, recente agora, que é um corte de árvores para duplicação de avenidas, e esse conceito de cidade que a gente quer. Entra também a questão das passagens, né, com uma questão clássica assim, da mobilidade urbana através do transporte público, que somente com um incentivo aos transportes sustentáveis, como a bicicleta e a rede de transporte público, que consegue evitar essa política de crescimento dos carros que um dia tem que ter fim, né? Porque senão a cidade vai trancar, né? É cada vez mais para os carros e menos para as pessoas. E a questão do transporte público entra muito também, não é só a questão do aumento ou não da passagem, sim da qualidade desse transporte. Acho que tiraria esses carros das ruas também, né, José? É verdade. O transporte público ele precisa, por excelência, ser de boa qualidade. E ele precisa ter um custo acessível. E isso faz parte do custo do país, da cidade, do Estado. Existir alguma participação por parte do Estado nesse sentido, ou em conforto, ou em custo, ou trazendo maiores benefícios para o cidadão. Eu vejo assim, a cidade cresceu, os carros na rua cresceram, seja pela política industrial que for, cresceu, e hoje a solução é soltar o cinto porque estamos gordos. Ou seja, não existe uma solução inteligente, pensada no sentido de incentivar a diminuição do trânsito de veículos solitários e aumentar o trânsito de pessoas adequadamente nas ruas de Porto Alegre. Ou seja, nós vamos aumentar o perigo, a grandes avenidas difíceis de ser cruzadas por idosos. Temos casos que conhecemos muito de perto. Na Érico Veríssimo, por exemplo, um idoso não consegue atravessar de lado a lado num tempo de sinaleira a avenida. Então ele fica parado no meio, em cima de um bloco de concreto. Isso não tem sentido, em cidade nenhuma do mundo. Esses idosos oficiaram na prefeitura e a prefeitura simplesmente nem respondeu. Pedimos, por exemplo, para conhecer o trajeto que terá, o percurso que terá o novo trem de superfície que está planejado entre o centro e a zona sul da cidade. A prefeitura respondeu que não quer dar a conhecer por motivos estratégicos. Nem sabemos por quê, ou seja, somos cidadãos. Talvez ele exista, será que ele exista? Talvez ele não exista, seja mais um Olha só, são todos expressos, discursos que estão nesse caldo muito grande de discursos, mas para as pessoas saberem um pouco mais de propostas de vocês, queria que vocês dessem com onde o pessoal encontra ou como entra em contato com o pessoal do Mobicidade e também com o grupo de pesquisa de vocês. Marcelo, por favor, começando contigo. Bom, o nosso grupo de pesquisa é o GPIT, é o Grupo de Pesquisa de Identidade e Território, que é da URGS. A gente tem um blog, só colocar ali na internet encontra fácil o blog. E a princípio ali tem os artigos, tem esse último artigo que a gente colocou, que na verdade é um manifesto, que é pelo direito à defesa do espaço público, que a gente coloca justamente essa questão que a defesa do espaço público, ela é um princípio democrático, assim, as lutas, as reivindicações que têm acontecido, e que a democracia ela é maior do que o Estado de Direito. Então, às vezes, essas reivindicações até passam o Estado de Direito, mas estão sempre dentro... E reforçam o próprio Estado de Direito. E, por favor, Mobicidade, rapidinho para a gente encerrar. Mobicidade, mobicidade.com.br, Mobicidade também no Facebook. E, além disso, na última sexta-feira do mês, tem Massa Crítica, que esperamos todo mundo
para andar de bicicleta pela cidade, passear, levar filhos, flores, para que as pessoas nos reconheçam como pessoas que amamos a paz e queremos compartilhar o espaço público da melhor forma possível. Compartilhar espaço público não é só as ruas e espaço, mas sim trocar ideias com as pessoas. Obrigado pela presença de vocês aí e parabéns pelas iniciativas. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco tem mais Radar. De volta do intervalo com uma estreia aqui no Radar. Tu confere agora o clipe da Mari Martinez and Soulmates daqui de Porto Alegre. Roda aí. Neste final de semana acontece aqui em Porto Alegre a terceira edição da Multiverso Comic Con. O evento acontece no Colégio Marista São Pedro, com 2 palcos, hall de exposições artísticas, salas de fã-clubes e, óbvio, muito do mundo dos quadrinhos e da cultura pop. A Multiverso Comic Con recebe artistas e profissionais do mercado editorial nacional e internacional. Um deles é o mineiro Eduardo Damasceno, que está aqui comigo para falar um pouco sobre o seu trabalho, que tem muito a ver com nós, com as nossas paradas aqui do Radar. A gente estava conversando agora que uma das coisas que tu gosta muito de fazer é misturar um pouco de música
aos teus trabalhos, cara? Não só um pouco de música, mas trabalhar bem junto com a música, né? Pois é, assim, quando a gente começou a fazer quadrinho, a gente precisava de alguma coisa que incentivasse a gente a produzir toda semana, e a gente, na hora ali, não foi nem tão pensado, mas na hora a gente falou, música. E aí, quem faz comigo é o Luiz Felipe Garrocho, são duas pessoas que produzem, e aí ele falou música, eu falei, tipo Mila do Netinho. Ele falou, isso, então tá, é isso. Faz um quadrinho com essa música, e eu escolhi uma música para ele. E aí desde então a gente faz uma página por semana, com um escolhendo a música para o outro para produzir. E aí que a gente foi percebendo o impacto que essa relação da música com os quadrinhos tinha no que a gente fazia, que inicialmente foi bem sem saber mesmo, realmente surgiu só como um incentivo, e a gente viu que isso atraiu muita gente para o site. Era uma coisa meio desafio, a gente vai botar agora o site do Quadrinhos Rasos, que da música você tem que fazer, desenvolver uma história em quadrinhos a partir da música, é isso? Exatamente, assim, e não pode mudar a música, não pode alterar o formato da letra e tal, não precisa usar a letra inteira, mas não pode mudar as coisas de lugar. E aí com o passar das semanas foi isso, às vezes a gente escolhia músicas que a gente sabia que a outra pessoa gostava, às vezes era só de sacanagem mesmo, uma música que a gente sabia que o cara odiava e ele ia ter que ficar ouvindo aquilo a semana inteira. E foi mais ou menos por aí, e a gente continua nesse esquema também. Tem muitas músicas publicadas ali, vocês continuam publicando? Como é que... A gente continua, deu uma parada nos últimos tempos, porque a gente estava organizando as publicações, os livros maiores que a gente faz, mas o site não parou 100% em momento algum. Então agora a gente está com 153 páginas nossas, com mais umas 20, 30 que são de convidados, mas continua. Pelo menos de 15 em 15 dias tem uma atualização. Um material novo que está entrando no site é um material que vocês fizeram ele físico e também tem esse crossover entre música e quadrinhos, né? Que é o Achados e Perdidos. Isso, a gente fez em 2011 o projeto pro Catarse, via crowdfunding, financiamento colaborativo, que foi justamente isso. A gente queria publicar, não sabia muito como, e corremos atrás de descobrir formas de publicar isso e fizemos através de crowdfunding. E a gente quis manter essa relação que o site tem com música, porque a gente viu que grande parte das pessoas que vão até o site chegam lá por causa da música. São pessoas que não estavam acostumadas a ler quadrinhos, mas aí por conta da música ele passa a acompanhar. Então quando a gente foi fazer o livro, a gente pensou em manter essa relação, chamou um amigo nosso, Bruno Ito, para compor músicas para cada um dos capítulos desse livro. Então para cada capítulo existe uma faixa, o livro acompanha um CD e para cada capítulo existe uma faixa. Exatamente. Composta especialmente para aquele capítulo. Exatamente, que foi um processo legal demais. Assim, eu nunca achei que eu fosse dar pitaco em música, assim, mas eu até falei que eu não queria, mas o Bruno insistiu muito, falou, não, eu preciso que vocês falem o que vocês estão pensando aqui. E foi um processo muito legal dele escolher instrumentos que representavam aqueles personagens, e aí ir brincando com a relação deles, com instrumentos e com os personagens ao longo do capítulo. E eu gosto muito do resultado. Assim, acho que garanto que o CD é bom. E ele está sendo publicado aos poucos, mas existe aí para a galera buscar ainda com vocês pelo site. Tem como adquirir a graphic novel com vocês também? Sim, sim. No site a gente publica bem aos poucos mesmo, assim, uma vez a cada 3 meses a gente coloca um capítulo, mas é bem aos poucos porque o livro já existe. Ele está na 2ª edição agora, que a gente fez uma parceria com uma editora de Belo Horizonte, ela topou bancar uma 2ª edição, e ele vai estar à venda na Multiverso. Bom, já que tu falou no Multiverso, a lembrar então mais uma vez, Multiverso acontecendo nesse final de semana, vai lá, conversa com o Damasceno, que ele vai estar lá no sábado e no domingo no Colégio Marista São Pedro, a partir das 8 da manhã até as 10 da noite, das 10 da manhã até às 8 da noite. Obrigado, Eduardo, satisfação, cara, baita projeto aí, cara, certo? E hoje, dia 21 de junho, é considerado o Dia Mundial do Skate. Por isso tu assiste agora uma matéria em que o Piá foi conhecer algumas pistas aqui de Porto Alegre e conversou com os skatistas que utilizam os espaços aí. Confira aí. Cara, o que significa andar de skate pra ti? Bom, o skate, na verdade, o engraçado de perguntar isso é que cada um vai ter uma visão diferente, assim, da situação, porque uns vivem de skate, outros trabalham pelo skate, e, enfim, pra mim, pessoalmente, eu respiro skate, ando de skate diariamente, então é uma boa parte da minha vida, já faz 13 anos que eu ando. Skate tem tudo a ver com vida, com vivência, com aprender a cada dia, evoluir. Meu modo de viver e a minha liberdade. Tu fica tentando fazer uma manobra, tu tá te divertindo, tu tá tentando aprender aquilo ali,
sempre foi uma brincadeira para mim. Tu acha que o skate ele pode ser também um meio de locomoção? Com certeza, tipo, pra mim já é. Eu uso pra tudo, assim, tipo, quando eu vou pegar ônibus, eu tenho que ir em algum lugar que, além do ônibus necessite caminhar, eu vou de skate, assim, porque se torna bem mais rápido, tipo, é barato e é bom pra minha saúde. Skate, né? Um modo de locomoção. Acho que todos os amigos que eu tenho andam de skate. Uma vez a gente estava na Espanha lá andando de skate, era bem engraçado que a gente olhava o pessoal assim que ia trabalhar de terno e gravata e de skate, assim. Então isso mostrava pra mim o quanto o skate é grande e quanto a gente tem a aprender também com o esporte. E fora isso ainda é um meio de locomoção, faz as pessoas não andarem de carro tanto, ajuda toda a população aí, não polui também, é um meio mais eficiente de se locomover, tanto o skate quanto a bicicleta, então acho que só acrescenta assim na sociedade. Eu tenho umas rodinhas macias que eu ando na rua com elas. E aí eu chego aqui na pista, eu boto as rodinhas duras, fico andando aqui. Eu nem sempre tô de carro, sempre que eu posso eu evito pegar o carro, eu sempre de skate. Quando tá andando na rua de skate, cara, tu sente mais um pedestre ou alguém que tá conduzindo o veículo? Acho que um pouco dos dois, né? A gente às vezes caminha um pouco o skate na mão e às vezes o skate no pé. Então a gente é um pedestre que também tem um meio de locomoção alternativo, mas acho que um pouco dos dois, a gente é tanto pedestre quanto skatista, mas eu acho que sou mais skatista. Tu acha que existe ainda preconceito em cima do skatista? Sempre tem, mas as pessoas que não têm muita informação de como as coisas estão hoje em dia, né? Todo lugar tu vai ver um skatista, todo lugar tu vê um praticante, vê famílias junto com o skatista, família cuidando. O skate já tá envolvido com tudo. Ainda mais o skate da forma que está sendo visto assim, na televisão, né? Todo mundo vê como um trabalho, uma maneira de ganhar dinheiro. Né? Aí já é visto de outra forma, né? Por causa do capitalismo. O pessoal já acha mais bonito, não é tão marginal. O skate é um dos esportes que mais cresce no Brasil. A modalidade já rompeu barreiras, mas de vez em quando ainda sofre preconceito. É uma indústria que rende muito dinheiro. Mas antes de mais nada, é um estilo de vida, é um meio de locomoção, é uma tábua em cima de 4 rodinhas que nos pesa essa gurizada, parceiro. Vira arte. Olha a sensação de acertar uma manobra. É tipo uma conquista, assim. E dentro da gente, quando a gente tem uma conquista, a gente se sente muito bem e quer sempre mais. A melhor sensação que tem. Eu mando um som lá de Eldorado do Sul, articulados lado a lado, o cara deu um 50 pra lá meio mocado. Não quero nem saber se tô com os aliados ou com aquelas cat lá do passado. Mas deixa pra lá, tô raciocinando, meu skate é absoluto, aqui eu vou rimando. E para encerrar esse radar do Dia Mundial do Skate, tem o clipe Meu Novo Mundo, primeira produção do Charlie Brown Jr. após a morte do vocalista Chorão. O vídeo é dirigido pelo Alexandre Ferreira Abrão, o filho do Chorão, e traz imagens registradas por ele durante os últimos anos de atividade da banda. O radar fica por aqui, mas segunda tem mais programa ao vivo e você também pode conferir nossos papos, nossas ideias lá pelas nossas redes sociais. Postei alguns clipes que eu acho muito legais, falando de skate e essas paradas todas. Então a gente volta na segunda. Bom final de semana para todos.